Professora Sena e professora Isabela Verônica. Eu estou aqui com a professora e coordenadora Valcione Oliveira da Rocha e ela vai se apresentar, tá? Falar um pouco do currículo dela e eu vou fazer algumas perguntas em relação a esse trabalho sobre leitura, tudo bem? Professora Valcione, a senhora pode falar um pouco da sua formação, né? Eu fiquei sabendo que a senhora é formada também pela UNB em arte cênica, né? Pela Universidade de Brasília. Então se apresente e fale um pouco da sua vida como leitor, tá? Muito bem. Meu nome é Valcione Oliveira da Rocha, né? Eu sou coordenadora do núcleo da UFAC aqui no município de Sena Madureira e também trabalho com o 5º ano lá no socioeducativo, né? Nas medidas socioeducativas. Eu sou formada em pedagogia e também em arte cênica pela UNB e pós-graduada em gestão e planejamento e também tenho mestrado em ciências da educação. Ótimo. Na verdade, a leitura para mim foi um mundo encantado desde o início. Eu aprendi a ler em casa com a tia, porque a escola para mim era um lugar terrível e a minha tia fez eu começar a gostar da leitura através de cartas que ela escrevia. E desde então eu me apaixonei pela leitura, né? E tanto é que hoje sou professora e sou professora porque amo, né? Mas o que levou a senhora a achar a escola um lugar terrível? Na verdade, a forma que eu fui recebida, né, pela minha professora, né, do 1º ano, né, que a professora de forma muito rude, né, apresentava a leitura como obrigação, como um karma, como algo ruim, e não algo prazeroso que levava a criança a viajar por vários mundos, e viajar até mesmo para dentro de si. Então, no primeiro momento eu recebi a leitura como um karma, como algo ruim, que eu não quis na minha vida. Então eu vou fazer aqui uma pergunta para a senhora. Uma pergunta que é até redundante, né, para a sua formação e para o seu trabalho. Mas a senhora gosta de ler? Eu gosto de ler, eu gosto muito de ler. Quantos livros durante a sua vida de leitora assim a senhora já leu? Olha, na verdade eu já li muitos livros, eu não tenho assim... Perdeu a conta? Eu não tenho uma noção de quantos livros eu já li, né? Porque na verdade quando você vai fazer, até para você fazer um TCC, você lê no mínimo 15, 20 livros, né? Para você fazer um bom TCC, né? E além disso, na vida acadêmica, na vida profissional de cada um de nós, aquele verdadeiro profissional, ele vai se especializar na sua prática de leitura, né? Ele precisa ser um bom leitor para ele transformar a sua sala de aula com um ambiente leitor, né? Exatamente. A gente sabe que as crianças, elas têm muito essa coisa de não querer ler. Principalmente hoje em dia, com toda essa tecnologia, as crianças elas não gostam de ler, não têm o hábito de ler. E o professor ele precisa ter esse hábito de ler e passar isso para a criança verificar no seu olhar, no seu semblante, a importância da leitura. Qual é o seu tipo de livro preferido? Na verdade, eu acredito, na minha vida, Lineker, né? Lineker. Na minha vida, eu passei por várias fases. Existiam momentos da minha vida que eu gostei muito de ler romances, fui apaixonada por vários romances, li vários romances. Depois, né, quando eu já estava me formando, né, eu comecei a ler vários livros científicos, teóricos, metodológicos, né? E hoje, após ter concluído meu mestrado, né, eu tenho me dedicado a ler livros religiosos, né, porque eu não tive muito tempo para ler isso. Né, agora mesmo estou concluindo a leitura desse livro bastante conhecido no Brasil, né, que é Casamento Blindado. Deve ser muito bom. Pois é, então, assim, estou me dedicando atualmente para momentos de leitura religiosos. Ótimo. Porque, na verdade, na escola, a gente tem se dedicado esse ano de 2016 à reformulação dos planos das escolas, os PPPs, os PDI, né, os regimentos internos. Então, para isso você precisa ler bastante as leis que regem a educação para poder construir esses documentos junto com a comunidade. Quantos livros a senhora chegou a ler durante esse ano? Olha, esse ano eu li poucos livros. Esse ano eu li 3 livros, né? Estou concluindo o 3º, que é esse daqui. Que bom.
Então eu vou dar uma olhadinha aqui nas demais perguntas, porque são algumas perguntas que eu tenho que fazer, né? Sim. E eu queria saber da coordenadora qual é o livro favorito que a senhora já leu até agora, que mais chamou a sua atenção. Qual foi o seu livro favorito? Bom, como eu disse que eu gosto de romance, né? O meu livro favorito que eu já li foi O Regresso, né? Desse autor Sérgio Santos. Ele é acriano, esse autor? Esse autor, ele é acriano, né? Eu sou encantada por esse livro. Esse livro foi um dos livros que eu mais gostei, inclusive indico para todas as pessoas que eu conheço a leitura desse livro. Ótimo, O Regresso, né? Então, por que esse livro é o seu favorito? Porque ele parte da vivência do autor, né? Ele parte da vivência do autor e quando você está lendo esse livro, você você encontra um pedaço de si nessa leitura. Então eu preciso ler esse livro também, né? Precisa. Coordenadora, como eram as aulas de literatura? As aulas de literatura quando a senhora estudava? Certo. Como eram as suas aulas? Na verdade, as minhas aulas de literatura, eram muito chatas, bastante chatas as aulas. Eu tentava a forma que o professor introduzia as aulas de literatura, aquela forma chata, aquela leitura obrigatória. Então, os seus professores, eles não demonstravam interesse ao falar dos livros e das disciplinas. Isso não era repassado pra gente, a leitura, como algo obrigatório. Vocês vão precisar disso, não sei o quê. Não por um prazer, entendeu? Não por um prazer. Tanto é que na minha prática em sala de aula, eu gosto de trabalhar muito a leitura teatralizada com as crianças. Para elas poderem verificar na prática, na vivência delas, para elas se sentirem parte do livro. E verificar a importância que a leitura tem na vida delas. Ótimo. Que a leitura não é algo fora do ser humano, mas é algo que faz parte do ser humano. Compreendo. Então, tem uma pergunta aqui, a minha professora, eu não preciso fazer essa pergunta, né? Que é se a professora tem uma biblioteca em casa, né? Aqui tem uma biblioteca na sala, né? Então, não precisa... Então, o que eu preciso saber é se essa biblioteca aqui, que a senhora tem na sua casa, se ela é compartilhada com a sua família, com os outros membros da sua família, né? Na verdade... Eles costumam ler? Na verdade, assim, não tanto como eu gostaria, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 19 anos, esse ano ela ainda não concluiu um livro. Um livro ela ainda não concluiu, né? Então, assim, lê, mas ainda não introduziu aquele prazer, né? Lê mais coisas em Facebook, em artigos da internet, né? E não... Claro que isso é importante. Muito importante você ler artigos na internet e tal, mas é importante você ter um livro, ter esse contato com o livro. A minha concepção é que é importante você ter esse contato com o livro. Ótimo. Então, já que a senhora falou internet, a senhora costuma ler na internet? O que a senhora costuma ler? Jornal, editorial, diário oficial? Qual é a sua preferência? Ou se a senhora não lê, né, também... Na verdade, quando eu entro na internet, uma das primeiras coisas que eu gosto de ler, que é um hábito, é entrar no Diário Oficial, né? Para você estar atento a todas as informações, tudo que está acontecendo no seu estado, que vai acontecer no seu município, né? E depois também eu gosto de ler gosto de ler crônicas, adoro ler crônicas na internet. E também artigos, bastante artigos relacionados à educação, né, à reformulação da educação, ótimo, essa questão da PEC, né, está atualizado em relação àquilo que nos rege, que é a educação. Então, o que você acha o que você acha? Se a internet ajuda ou se ela atrapalha os hábitos da leitura? Não, na verdade, eu acredito que a internet é um mecanismo fundamental e importante de leitura. Então a senhora concorda comigo que a leitura, que a internet, ela deve fazer parte da sala de aula? Acredito que sim. Eu na verdade não tenho nenhuma dificuldade com isso. Eu acredito que você precisa educar os alunos a como trabalhar e utilizar esse mecanismo que é a internet. Compreendo. Não é eu tirando da vivência da sala de aula isso que vai modificar as coisas. Porque a oportunidade que o aluno tiver, ele vai ter acesso e vai acessar porcaria. Agora, eu preciso
ensinar meu aluno a conviver com essa tecnologia, mas tirar dessa tecnologia o que tem de bom. E ela tem muita coisa boa. Ótimo, eu também acho. Também concordo com a senhora. Então, para finalizar, tá? Eu quero fazer aqui uma pergunta para a senhora. Olha só. Para você, como seria a escola dos sonhos? E como a leitura estaria situada nessa escola? Tá? Que coisa interessante, né? Bom, a escola dos meus sonhos seria uma escola onde, em primeiro lugar, os alunos gostassem de estar ali, né? Gostassem de estar ali. Tem um prazer, né? De estar na escola. Prazer de estar na escola. Ótimo. Não por obrigação, por causa de estatuto da criança e do adolescente, não por obrigação de pais, não por obrigação das leis que regem o país, mas porque eles querem, porque o ambiente é agradável. Entendeu? Onde a leitura é o motor-chefe que deve mover os alunos a estarem naquele lugar. Eles lerem por prazer. E a tecnologia fazendo parte, aonde a interação de livros e tecnologia trabalhem e convivam junto para o crescimento de todos. Ótimo. Professora, coordenadora, muito obrigado aí pela sua atenção. Que tá? isso. Eu também quero agradecer aqui o meu cameraman, o Samuel, tá? Obrigado. E é isso. Valeu.